Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Flamengo faz a pior partida do ano, mas sai vivo para a semifinal da Libertadores. Vamos falar sobre isso, é o tema do vídeo agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, app que você baixa totalmente de graça, não paga nada nem para baixar nem para usar, e tem na sua mão, na palma da sua mão, um aplicativo completo para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real. Quanto você paga por isso? Zero. Não paga nem para baixar, nem para usar, não tem pegadinha, só vir no primeiro comentário, fazer o download e começar a usar. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira, depois de ter comentado lá no Arquibancada TNT Esportes a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores. O Flamengo tinha vencido o Estudiantes de La Plata por 2-1 no Maracanã, no jogo na Argentina perdeu por 1-0 e na disputa de pênaltis, uma competência extrema dos batedores do Flamengo, Jorginho, Luiz Araújo, Léo Pereira e quem foi o outro que bateu? E Carrascal, e com duas defesas do goleiro Rossi, que poderia ter saído como vilão, saiu como herói depois de defender duas cobranças. Com isso, o Flamengo retorna à semifinal da Libertadores. O Flamengo não ficava entre os quatro da Libertadores desde quando venceu o título em 2022, em 2023, 2024, mesmo tendo um time melhor do que Olímpia e Peñarol, o Flamengo caiu nas quartas de final, e agora o Flamengo conseguiu superar o Estudiantes, né? Foi uma eliminatória muito complicada, bem mais complicada do que parecia no começo, ou bem mais complicada do que parecia com 8 minutos do primeiro jogo, quando o Flamengo já estava vencendo por 2-0, e no fim o Flamengo conseguiu sobreviver e passar para a semifinal. Eu tenho várias coisas para falar aqui sobre esse jogo. A primeira é que o Felipe Luiz falou muita verdade na entrevista coletiva, quando ele diz que enfrentar o Estudiantes não é simples. E isso precisa ser falado, cara. Assim, acho que o domínio do futebol brasileiro nos últimos anos na Libertadores, né? O futebol brasileiro vem de ganhar as últimas 6 edições de Libertadores, 2 com o Flamengo, 2 com o Palmeiras, uma com o Fluminense e uma com o Botafogo, algo que nunca tinha acontecido, né? Nenhum país tinha ganhado mais do que 4 Libertadores seguidas, e o Brasil já está com 6. Então, isso não pode transformar uma falsa impressão de que você enfrentar um Estudiantes, de que você enfrentar um Racing, de que você enfrentar uma LDU, de que você enfrentar grandes tradições, times de grande tradição na Libertadores, que vai ser fácil e que vai ser tranquilo. Mesmo você tendo muito mais receita, mesmo você tendo, sei lá, times brasileiros que têm a receita em um ano de todo um campeonato, de todos os times de um campeonato de vizinhos aqui, na hora que a bola rola, na hora que você tem que lidar com a atmosfera, na hora que você tem que lidar com imposição, na hora que você tem que lidar com o time acreditando, vai ser sempre complicado. Então, assim, quem achava que o Flamengo iria golear com facilidade o Estudiantes, acho que está com uma métrica muito deturpada do que é a Libertadores, se não for soberba, né? Se não for um sentimento de soberba. Então acho que enfrentar o Estudiantes é difícil mesmo. Time competitivo, time com tradição na competição, time forte fisicamente. Então acho que esse é um ponto. Reconhecido isso e tentando lidar com essa soberba, é impossível você fugir da análise que a atuação do Flamengo na Argentina foi uma péssima atuação. Com certeza, a pior atuação do Flamengo no ano, e olha que a primeira fase do Flamengo na Libertadores foi horrível. Foi horrível. A atuação do Flamengo na primeira fase da Libertadores não tem um jogo que salva. Aliás, nos 10 jogos do Flamengo na Libertadores, ele fez um de verdade bom. Só assim que você vai dizer assim, ó, a partida foi boa,
você pode encher a boca para dizer que foi boa, que é o jogo da volta contra o Internacional no Beira-Rio. No mais, o Flamengo na Libertadores 2025, o Flamengo não fez bons jogos. A primeira fase foi terrível. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba no Maracanã. O Flamengo não perdeu, não se sabe como, para o Central Córdoba na Argentina. O Flamengo poderia ter tomado o empate do Táchira nos 2 jogos contra o Táchira, tanto na Venezuela quanto no Maracanã. Então não foi. A Libertadores do Flamengo em nível de atuação não é boa. Muito longe disso. Mas qualquer um que chega na semifinal da Libertadores, a campanha é boa. Então acho que aqui a gente tem uma dualidade muito marcada. A campanha do Flamengo de semifinalista é uma boa campanha, porque chegar à semifinal da Libertadores sempre você vai fazer uma boa campanha. As atuações não são boas, são muito ruins a maioria, como foi a atuação da derrota do Flamengo para o Estudiantes 1-0 na Argentina. E eu ouso dizer, eu estava tentando, e acho que hoje eu cheguei à conclusão que sim, acho que foi a pior atuação do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. Porque no ano passado, até os jogos que perdeu, o Flamengo não jogou mal. Por exemplo, perdeu para o Fluminense no ano passado por 2-0, o Flamengo tinha feito um ótimo primeiro tempo. Acabou não fazendo gol, o Arias entrou, resolveu o jogo, o Fluminense ganhou. Então assim, no ano passado, o Flamengo não fez nenhuma atuação tão ruim quanto essa. E nesse ano, também não. Então, acho que a gente tem elementos para dizer que a atuação de ontem do Flamengo foi a pior atuação do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. E por que isso? Acho que o Flamengo estava muito desajustado em campo. A linha de volante, né, ou a linha de meio ali, com o Plata voltando e com o Samuel Lino voltando. Então, aquela linha de 4 ali, jogadores no meio campo. Plata, Jorginho, Saul e Lino. Essa linha estava dando muito espaço pro Estudiante flutuar no chamado espaço entre linhas. Por ali, o Ascaciba, por ali, o Palácios, por ali, o Benedetti, cansaram de receber essa bola com facilidade, seja num passe por baixo e mais ainda num passe por cima. Então o Flamengo estava desajustado nesse aspecto, mas principalmente o Flamengo errou de forma assustadora passes no campo de ataque. E ao errar passes no campo de ataque em profusão, o Flamengo não teve o que ele mais precisa ter, que é a posse de bola para controlar o jogo, para construir jogo, para se defender com a bola. O jogo do Flamengo passa muito pela condição dele de controlar o jogo, que ao controlar o jogo, ao mesmo tempo, ele está trabalhando para conseguir gerar espaços em um time que estava muito compacto. Vale lembrar, o Estudiantes toma um vareio de bola no Flamengo no primeiro tempo, com aquele encaixe do Piove em cima do Arrascaeta, que não funcionou. O Arrascaeta deu um nó na marcação, na perseguição do Piove em cima dele, no primeiro tempo. No segundo tempo, o que faz o Eduardo Domingues? Ele tira o Piove e bota um zagueiro, bota um defensor para formar uma linha de 5. E ali já era uma outra postura no segundo tempo, né? O Flamengo não teve o volume, não teve as chances no segundo tempo. E na Argentina, o Estudiantes já vem com linha de 5 e não deixando o Flamengo gerar espaços, gerar desequilíbrios nessa última linha. O Plata só foi produzir uma jogada quando ele saiu da ponta para vir afunilar e construir por dentro. O Samuel Lino perdeu a maioria das jogadas, praticamente todas, menos uma no primeiro tempo. No segundo tempo, o Samuel Lino até cresceu. Na reta final do jogo, quando o Flamengo até produziu ali talvez para empatar, mas também correu o risco de levar o segundo, né? Sendo bem realista, o Samuel Lino cresceu. Mas no primeiro tempo, muito mal o Samuel Lino. E o Flamengo todo, como um todo, esteve muito mal tecnicamente. Eu acho que ontem só dá para salvar um jogador do time do Flamengo, que é o Saul. Só. Porque o Saul fez um jogaço, um jogo impressionante. Inclusive,
levando perigo 2 vezes com batida de fora da área. No mais, o Flamengo jogou muito mal. Tecnicamente, o Flamengo foi muito mal. E aí você junta tudo isso. O Flamengo não tem controle. O Flamengo não tem a bola para se defender. E não tem isso porque errou passes num nível assustador no campo de ataque. O Flamengo vai ser pressionado e o Flamengo vai sofrer perigo o tempo todo. Por quê? Porque o time do Flamengo não é montado para ser um time para se defender em linha baixa. O time do Flamengo não é um time montado para ficar lá com as costas na parede, ficar empurrado para trás e tentando se defender. Isso não funciona com esse time do Flamengo e acho que isso está muito claro. E aí o Estudiantes, mesmo sem ser brilhante, percebeu rapidamente que estava ganhando todas as disputas pelo alto. Praticamente todos os duelos aéreos o Estudiantes venceu e assim foi tendo ritmo, foi chegando perto. Ali com 20 minutos, o Estudiantes chutou a primeira bola no gol, uma batida do Benedetti pelo lado esquerdo que o Rossi defende no meio, depois até quase se atrapalhou ali, mas depois fez a defesa, e aí o Estudiantes começou. Bola fatiada, bola aérea, ganhando, escorando a primeira bola, pegando ou escorando a primeira bola e caindo no pé de alguém para prosseguir, ou escorando a primeira bola para ganhar a segunda bola por baixo, foi trazendo volume até que fez o gol na última bola do primeiro tempo, na falha do Rossi. É bem verdade, o gol sai numa fatiada do Nunes, que procura o Carrilho disputa com o Léo Ortiz e nenhum dos dois dá em bola, mas a bola cai para o Benedetti nas costas do Varela. O Varela foi muito mal defensivamente. Há muito tempo o Varela não ia tão mal defensivamente assim. E aí o Benedetti bate, saiu uma bomba, saiu forte, mas o Rossi falhou. Não tem como, não há outro cabimento, é a própria expressão corporal do Rossi mostrava que ele falhou. Última bola do primeiro tempo, você toma 1-0 e aí o jogo que até então era controlado passa a ficar completamente descontrolado. Esse gol na reta final do primeiro tempo, na última bola do primeiro tempo, poderia parecer um inferno para o Flamengo na etapa final, que acabou não acontecendo. Acho que o Estudiantes respeitou demais o poderio do Flamengo. E aí o Estudiantes meio que aceitou o Flamengo controlar o jogo, aceitou o Flamengo ter o domínio das ações e passou ainda mais a ter só a bola longa. Passou ainda mais a se entrincheirar, atrapalhar o Flamengo com uma boa ocupação de espaço, aproveitar a partida ruim tecnicamente do Flamengo para recuperar a bola e sair só na bola longa. E foi só isso. Acho que se o Estudiante tivesse acreditado um pouquinho mais no próprio taco, tivesse um pouquinho mais de confiança, talvez ele levasse mais perigo para o Flamengo. Continuou levando todo o perigo do mundo nas bolas aéreas. O Carrilho, o centroavante que fez o gol no Maracanã, mostrou claramente que ele estava dominando tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira nas bolas aéreas. Toda jogada, toda fatiada para ele gerava jogada, inclusive o gol anulado, que foi uma viagem do Bandeirinha, né? O Benedetti estava muito à frente, mas ele deixou o lance seguir, dava para ele ter... Não precisava nem do delay do apito, né? Ele estava consideravelmente à frente, dava para ter marcado no campo. Mas, se ele deixou o lance seguir, era para ter marcado o impedimento ao fim da jogada, quando o Benedetti fez o gol. E ele ainda deixou o VAR intervir, e o VAR claramente interviu corretamente. Acho que faltou um pouquinho de ousadia ao Estudiantes. E aí o Flamengo foi tendo um pouquinho mais de controle, o Jorginho melhorou um pouco no jogo, as mexidas do Felipe Luiz melhoraram o time. Acho que era para ter tirado o Arrascaeta de primeira. Eu não teria tirado o Plata, talvez ele tenha tirado o Plata porque o Plata se desgastou muito no jogo contra o Vasco, mas entre a partida do Arrascaeta e a partida do Plata, o Arrascaeta fazia um jogo muito pior, talvez uma das piores partidas do Arrascaeta com a camisa do Flamengo, errando tudo, displicente, parecendo estar desconcentrado, sendo facilmente dominado pelo time do Estudiante. Qualquer disputa no corpo, o Arrascaeta perdia a bola. Então eu teria tirado o Arrascaeta no lugar do Plata, mas o Felipe Luiz tirou o Plata e piorou, porque
o Luiz Araújo entrou errando tudo no jogo. De verdade, eu teria tirado o Luiz Araújo na reta final do jogo, porque o Luiz Araújo entrou muito mal, errando tudo que ele poderia. Teve o mérito de acertar o pênalti dele, cobrando muito bem, mas a partida do o Luiz Araújo chegou a desarmar o Saul numa jogada em que o Saul estava ali na entrada da área para finalizar para o gol com visual de bater. O Luiz Araújo foi para cima da bola, acabou desarmando o Saul. Partida muito ruim. Mas as mexidas melhoraram, porque o Bruno Henrique conseguiu entrar e ser um pouco mais efetivo nessa pressão, a pressão ali em cima dos zagueiros do Estudiantes. Depois que o Felipe Luiz tirou a Arrascaeta e botou o Carrascal, o Flamengo melhorou e o Flamengo termina jogando algo perto, mas bem ainda de longe, mas algo parecido com o que ele pode fazer. O Saul cresceu, ainda gerou 2 ou 3 jogadas pela esquerda, teve muita bola passando na frente ali do Muslera e acabou que o jogo foi pro pênalti, e no pênalti você só tem a elogiar o Rossi, 2 grandes defesas, e elogiar a batida de quem cobrou, né? A batida do Jorginho foi fenomenal do jeito que é. O Luiz Araújo bateu costura da rede, não tinha o que fazer. O goleiro acertou o canto e ele, mesmo assim, a bola entrou. O Léo Pereira cobrou uma falta no ângulo lá, no alto, no ângulo, uma coisa incrível. E o Carrascal também bateu na parede da rede. O goleiro, aquela batida cruzada, que se o goleiro acerta o canto, ele tem grande chance de pegar, só não pegou porque ele bateu na parede da rede. E depois o Rossi fez as 2 defesas, deixando de ser vilão para ser herói. O Rossi, que disputou 3 disputas de pênalti na Libertadores e se classificou nas 3, né? 2 com a camisa do Boca e 1 com a camisa do Flamengo. Foi uma partida em que deixa a sensação de que o Flamengo apertou o continue. O que é apertar o continue? Para quem joga videogame, às vezes você morre no jogo e aí você tem a chance lá de apertar um continue e você revive, e aí pode usar esse continue para zerar o game, para ganhar o jogo. Vamos ver se o Flamengo... Porque o Flamengo fez de tudo para morrer em La Plata. O Flamengo fez uma atuação muito ruim, mas o Flamengo saiu classificado. O Felipe Luiz falou sobre isso na coletiva, né? O Flamengo saiu classificado e não tem o que falar, não tem o que questionar. Passou quem teve mais competência, que foi o Flamengo. E aqui eu não tô nem querendo trazer as coisas que aconteceram na arbitragem no jogo de ida, tá? Que foram muito ruins, mas muito ruim mesmo. A arbitragem lá do seu Andrés Rojas prejudicou demais o Flamengo. Um pênalti no Lino que ele não deu e tudo mais aquilo. Eu não quero nem trazer isso pro debate, porque aí ficaria pior ainda. Até porque ontem a arbitragem do senhor Piero Mazza foi perfeita. Que atuação fantástica do chileno Piero Mazza. Mas, assim... uma aula de arbitragem. E a arbitragem não foi fator em nenhum momento do jogo. Marcações claras, sinalizações claras, se impondo. Jogador que quis querer ser pra cima dele, ele falou: cara, fica na tua aí, o jogo tá bom, vai lá jogar. Não foi notado. Então, se o Flamengo fosse eliminado nos pênaltis, tenho certeza que a arbitragem seria muito falada, mas no fim o Flamengo classificou e era o importante pro Flamengo, mas... a sensação de que o Flamengo perdeu uma vida e apertou o continue, ela tá posta na Libertadores. Vamos ver se o Flamengo vai melhorar e aproveitar essa chance de ter apertado esse continue. Porque se jogar o que jogou contra o Estudiantes, principalmente na Argentina, e contra o Racing, o Flamengo vai ter muitos problemas. O Flamengo tem ainda mais chance de ser eliminado. O time do Racing é um time muito moldado para as Copas, é um time que nas Copas tem jogado melhor que o Estudiantes, é um time que busca muito o caos,
é um time que busca sempre acelerar o tempo todo, jogadores trocando de posição, pressionando, indo para cima. Assim, é um jogo meio caótico no sentido de buscar o lá e cá o tempo todo. Então vai ser no jogo contra o Racing o Flamengo buscando o controle, o Racing buscando o caos. Se o Flamengo não conseguir impor o seu controle, ele vai ter muito, muito problema contra o Racing. Se o Flamengo mostrar o que mostrou, o descontrole de ontem, o Racing tem boas chances de passar. Então, assim, fica a lição de não só a derrota, mas principalmente o Flamengo perdeu com uma atuação em que ele não foi o que o Felipe Luiz quer que o Flamengo seja. Felipe Luiz até começou a entrevista coletiva dizendo que não achava que a partida tinha sido ruim. Depois, no final, ele mudou um pouco e disse que, de fato, o Flamengo não foi o que o Flamengo está programado para ser. O Flamengo não teve controle, o Flamengo não conseguiu pressionar, o Flamengo não cuidou da bola, o Flamengo não desequilibrou na parte técnica, que é uma das maiores valências do Flamengo. Então, o Flamengo do jogo contra o Estudiantes não foi nada do que o Flamengo do Felipe Luiz busca ser. A boa notícia é que mesmo assim passou. Mesmo assim conseguiu passar. Acho que um grande time, um time vitorioso, um time vencedor, ele se constrói também de ter êxito quando as coisas não funcionam bem. Então ontem o Flamengo funcionou muito mal, a pior partida do Flamengo no ano, muito que provavelmente a pior partida da era Felipe Luiz, e mesmo assim saiu classificado. Essa é uma excelente notícia para o Flamengo. Agora recuperar jogador, corrigir o que faltou, ajustar essa bola longa. Por exemplo, o Adrian Martinez, jogador do Racing, ele pode dar tanto trabalho na bola longa, na disputa aérea, como deu o Carrilho do segundo tempo do primeiro jogo e em todo o segundo jogo. O Adrian Martinez faz isso muito bem também. Então o Flamengo vai ter que ajustar, tem coisas a serem ajustadas. A semifinal é daqui a um mês, dia 21 de outubro. Em um mês no futebol muda tudo. É só você ver. 40 dias atrás, o Palmeiras estava sendo eliminado da Copa do Brasil, com o Abel sendo xingado, o famoso vai treinar no Cruzeiro, né? VTNC, vai treinar no Cruzeiro. E pior do que isso para mim, ouvindo a torcida do Palmeiras falar: ei, Abel, o meu Palmeiras não precisa de você. Isso foi há 40 dias. Hoje, nas últimas 10 partidas, depois da dupla Flaco e Vitor Roque se estabelecer, o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil. Isso mudou em 40 dias. Então, assim, em 30 dias, muita coisa pode mudar. Mas fica aí a lição do Flamengo: aproveitar as coisas que deram errado para aproveitar o continue que ele apertou ontem. Ontem o Flamengo, no jogo de videogame, o Flamengo perdeu e apertou o continue. Vamos ver se esse continue vai servir para o Flamengo zerar o game em Lima no dia 29 de novembro. Quero te ouvir. O que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.